Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para um quadro Saúde Financeira e vamos falar um pouquinho sobre situações como aquela em que você tem um agricultor, por exemplo, com uma safra de milho aí pela frente, só que tem uma certa dúvida em relação à segurança do preço do ativo ali na frente. Será que ele vai ser suficiente para pagar a safra, todos os custos que ele teve? Será que ele pode utilizar alguma ferramenta no mercado financeiro para se proteger? Então é isso aí, né? O que nós vamos falar hoje? Sobre derivativos. Mas naturalmente a gente precisa começar definindo o que são derivativos. O próprio nome já nos diz, né? Já nos dá uma ideia, já nos leva a entender que eles derivam o seu preço de alguma coisa. Então os derivativos eles são contratos que derivam o seu preço de outros ativos. Esses ativos eles podem ser tanto ativos físicos, né? Como por exemplo milho, soja, enfim, grãos, né? Ou a parte de petróleo, ou mesmo financeiros, por exemplo, o preço do dólar, ou até mesmo estar relacionado a um ativo específico, como uma ação de uma empresa qualquer, né? Podemos ter também os derivativos atrelados a algum tipo de taxa ou indicador ou índice, né? O detalhe é que ele sempre vai ter o seu preço derivado daquele principal, ou seja, são contratos que não negociam o ativo em si, mas sim ficam amarrados à variação de preço daqueles ativos, né? Qual que é o objetivo desse tipo de ativo, desse tipo de derivativo? Os derivativos eles têm, na verdade, um objetivo de transferência de risco. É aquela situação onde eu quero tentar travar o meu negócio, ele exige que eu faça um travamento de valores para que eu tenha um fluxo de caixa fechado. Então, normalmente o derivativo ele é utilizado como um sistema de proteção, mas nós também podemos utilizar os derivativos para especulação e mesmo para procurar ganhos ao longo do tempo com variação do preço dos ativos. Quais são os tipos de derivativos que nós temos? Então, nós temos os três aqui listados, né, que são exatamente o termo. Qual que é a diferença entre eles, né? O termo ele é um compromisso de uma compra ou um compromisso de uma venda ali na frente. Então, de certa forma, você estabelece já um preço para um determinado ativo, né, numa determinada data futura. Tá? Esse é o contrato a termo. O contrato futuro, na verdade, ele não trava, mas ele permite exatamente, ele permite você fazer a troca, né, de relação. Por exemplo, eu quero trabalhar com um contrato futuro de dólar. Então, eu fico sujeito à oscilação diária daquele ativo. Mas eu estou me posicionando sem ter o ativo propriamente dito. Eu não vou lá e compro o dólar. Eu compro um índice futuro, né, um futuro do ativo. E a outra alternativa são as opções. O nome já diz, né? Opções, então, ele não vai te trazer uma obrigação, mas ele vai te trazer uma possibilidade de exercício de um direito, né? Conforme, lógico, a tua posição ali. Mas quando a gente está falando aqui dos derivativos, a gente está falando no sentido de eu adquirir. É lógico que todo contrato ele tem que ter as duas partes, né? Uma parte que está se protegendo através da compra daquele ativo e a outra parte que está aceitando o risco em troca de um financeiro. Então, olha só, voltando para aqueles exemplos lá, o primeiro exemplo que a gente conversou, inclusive, foi a situação de um agricultor que eventualmente tenha dúvidas sobre o preço do milho, por exemplo, ele tem uma safra de milho ali na frente e ele precisa estabelecer um preço fixo. Ele pode trabalhar exatamente com um contrato a termo, né, onde ele amarra um preço do milho ali na frente. Ele não vai vender o milho, mas ele vai travar o financeiro, né? Então ele vai amarrar o preço do milho lá na frente e vai poder exercer esse direito, independente daí no caso da variação do milho. Se o milho subir, ele vai pegar aquele preço. Se o milho cair, ele vai pegar aquele preço, né? Então o contrato de termo é para dar uma segurança, né, que aquele negócio precisava. E lógico que vai ter alguém na outra ponta que vai eventualmente estar querendo assumir aquele risco porque acredita, por exemplo, que o milho vai subir, né? Ele aceita o risco de ficar exposto à volatilidade em troca de uma possibilidade de ganho mais expressiva ali na frente. Ok? O outro tipo de derivativo, então, que a gente comentou anteriormente foi exatamente a parte de opções. Opções podem ser utilizadas, por exemplo, para você fazer proteções de carteira. Por exemplo, eu pego um ativo WXYZ ali e eu quero amarrar o preço dele em R$ 42 ali na frente.
né? Eu quero poder comprar ele por 42, porque eu estou acreditando, na verdade, que esse ativo vai subir muito além dos 42. Então eu compro o direito, né, de exercer essa compra a 42 reais. A outra parte que vai fazer esse contrato comigo, naturalmente, vai receber um prêmio, né? Que é como se fosse um seguro. É o mesmo procedimento, por exemplo, quando você faz o seguro de carro, né? Você paga um prêmio para a seguradora e ela aceita o risco. Se acontecer alguma coisa com o teu carro, ela vai ter que ir lá substituir aquele teu bem, né? Então, as opções na Bolsa de Valores, elas funcionam, elas foram criadas para te dar mecanismos de seguro, né? De estabilidade para ativos. E você pode utilizar isso numa carteira de ações, por exemplo. Mas você também pode utilizar para especular no mercado, tentar ganhar acima do preço das ações. Você pode se posicionar, às vezes, em ações sem ter as ações. Essa é a cara dos derivativos, né? Exatamente substituir o ativo por um contrato sobre a volatilidade do preço deles, né? O preço dos derivativos, portanto, eles derivam do preço de um principal. Por isso o nome derivativos. Nós vamos voltar sobre esse tema, especificando um pouco mais cada um dessas opções aí de derivativos. Ok, pessoal? Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.